Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Uma notícia boa, mas que meio que até ironicamente eu considero um milagre. Eu não estou ironizando o milagre, porque Deus sim está olhando todas as coisas, mas eu estou espantado com o STF, que decidiu, formou maioria pela permanência dos símbolos religiosos em órgãos públicos. Isto, olha, para mim veio como algo espantoso. Por quê? Porque eu não esperava, diante das decisões que estão ocorrendo, que nós estamos vendo aí, foi surpreendente esta decisão do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta segunda-feira, ou seja, ontem, dia 25, pela permanência de símbolos religiosos em órgãos públicos. Desta forma, prevaleceu o entendimento do relator do processo, Cristiano Zanin, segundo o qual a presença desses objetos não viola princípios constitucionais. Acompanharam este entendimento os ministros André Mendonça, Flávio Dino, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Edson Fachin, com ressalvas. A presença de símbolos religiosos em prédios públicos pertencentes a qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que tenha o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade, constatou Zanin. Essa discussão envolve os direitos previstos na Carta Magna, entre eles a liberdade religiosa e o Estado laico, a posição de neutralidade do poder público diante de diferentes concepções religiosas. Poderiam parar de embaçar, então, com gente que quer rezar Pai Nosso, com gente que quer professar sua fé publicamente, porque se é algo de caráter pessoal, ninguém pode fazer nada. O professor quer rezar um Pai Nosso. Para quem não quer, não reza. Simples. Não pode proibir. Mas por que o STF está julgando este caso que envolve os símbolos religiosos? Tudo começou com uma ação do Ministério Público Federal contra a exposição dos símbolos em prédios públicos. A Justiça rejeitou o pedido sob o argumento que crucifixos e demais imagens não ferem a laicidade do Estado. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região seguiu a mesma linha. O MPF, contudo, acionou o STF na sequência. Em 2020, a Corte reconheceu a repercussão geral do tema. Portanto, o veredito dos ministros servirá de parâmetro para as instâncias inferiores decidirem em casos semelhantes. Olha, meus irmãos, esta, de fato, é uma notícia boa. Vai falar assim, Tiago, mas o crucifixo, a imagem... Sim, porque a retirada disto, ela entra, vamos dizer assim, numa instância, ou ela vai entrando naquela de que daqui uns dias querem também começar a determinar o que pode e o que não pode ser feito em comunidades
cristãs privadas em igrejas. Porque nós estamos vendo que muitas vezes padres não estão podendo mais pregar de acordo com a doutrina católica dentro da igreja. Está se tornando ofensa, intolerância, isso e aquilo. Ou seja, um padre não pode mais falar que pecado é pecado. E essa decisão, na minha opinião, aos meus olhos, não é algo que... Isso é uma opinião pessoal minha. Mantendo os símbolos religiosos nos prédios públicos, pelo menos me dá a entender que ainda, sob análise aí, sob suspeita, nós temos essa liberdade de defender a nossa fé publicamente, ou de que padres tenham a liberdade para pregar de fato a doutrina e o ensinamento da igreja dentro das suas instituições. Ao menos isso. A laicidade do Estado, ela não entra dentro de uma instituição católica. Se um hospital não quiser fazer uma prática contra a fé, é católico. Uma escola católica ter o direito de ensinar a doutrina católica às crianças. Porque hoje nós temos centenas de escolas católicas que, por medo dessa laicidade, parou de pregar a doutrina. Prega, coloca, tem coisas católicas, mas de fato não ensina a doutrina católica. Opa, se é um colégio católico, a pessoa que está matriculando o seu filho vai ter que pagar, porque a maioria dos colégios católicos todos são privados, para deixar o seu filho estudando lá. Ele tem a consciência de que vai ser ensinado, vai ser dado para ele uma educação católica. Se não for assim, simples, coloque num colégio que não é católico. Tá? Então esse negócio, com medo de perder alunos, fez que muitos deixassem de pregar e ensinar a sua fé. Isso não pode ser feito. Se é uma instituição católica, tem todo o direito de pregar e ensinar, porque é o ensinamento da igreja. Simples assim. Então eu fico feliz com essa decisão do Supremo Tribunal de não retirar os símbolos religiosos, que, vamos ser bem sinceros, tirando algumas coisas aí que nós estamos vendo nos últimos anos, a grande maioria são símbolos religiosos católicos, como um crucifixo, por exemplo. Então é isso, meus irmãos, eu fiquei contente com essa situação. Lembro os senhores da nossa promoção Black Friday na Livraria Católicos de Verdade. E lembro e mostro sobre esse livro aqui, que é um dos maiores sucessos. É um livro que todo católico precisa ter em casa. A Medicina de Santa Hildegarda. Por quê? Porque nesses tempos de hoje, que não dá para se confiar em muitas coisas, ter um ensinamento de uma doutora da igreja sobre remédios naturais, então é uma alternativa por esse mundo tão contrário à fé. Uma outra sugestão também que eu sempre tenho falado nos últimos tempos é essa Bíblia maravilhosa do Padre Matos. Tradução do Padre Matos é a melhor tradução que nós temos em português e, digo mais, essa daqui, caprichada, sem teologia da libertação. Então vale muito a pena nós termos esses exemplares em casa, tá bom? Que Deus nos abençoe na luta pela defesa da verdade da igreja. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!